Meus estimados amigos, buenas noches. Uma alegria estar de volta com vocês aqui neste lunes, em que estamos no dia 15 de março, exatamente a metade já do mês de março. Um dia bastante interessante para que podamos continuar nosso tema. Antes de iniciar o tema, não sei se viram aí nos comentários, eu he publicado um comentário interessante, porque o dia ayer um periódico aqui de Peru publicou uma caricatura bastante ofensiva à Santíssima Virgem Maria, metendo coisa de política, etc., pero utilizando uma imagem do Imaculado Coração de Maria, e isso ha ofendido gravemente a toda a população peruana, generou todo um protesto, uma reação de indignação na população peruana. Incluso hoje se hizo uma manifestação aí, rezando pacífica, evidentemente, rezando o rosário delante desse periódico, e a Conferência Episcopal Peruana publicou um documento de rechazo a essa atitude desse periódico. Evidentemente não se trata de um apoio ou não a um político ou a outro político, isso não é tema da Conferência Episcopal, e nem sequer nós vamos tratar aqui de apoiar a um político ou a outro político, isso não é nosso tema. Sin embargo, sim, a defesa da fé. E é interessante conferir isso, que tocaram em la Virgem Maria, tocaram em Nuestra Madre, e o peruano se levantou. Isso foi muito interessante, uma atitude muito bonita, e a Conferência Episcopal publicou essa nota. Eu vou colocar aqui para vocês o link, já havia colocado antes, mas vamos pôr aqui o link. Se alguém quer depois, pode ler, ver nos comentários, e se quer o link para que vocês possam ler. Bem, aqui vamos saludando a gente, antes de fazer as orações, senhora Núria, senhor Delis de Paraguai, interessante, Carla Grau de Houston, senhora Pati Santos, Ave Maria, seu Gustavo, aqui de Lima, Salve Maria, como está você? Senhora Rosa Pelerrey de Uruguai, de Argentina, Santa Fé. Também saludo a los que estão nos acompanhando por el canal de Costa Rica, de los Heraldos del Evangelio em Costa Rica. Aqui está de passo por aqui o hermano Jeffrey, que vive em Costa Rica, é peruano, está já voltando a Costa Rica para seguir aí em seu apostolado. Liliana Hidalgo, de aqui não diz o país. Luz Mireia, que é de Colômbia, excelente. Senhora Nora, de Costa Rica. Muito bem, senhora Magali, aqui de Peru. Muito bem, aqui estão todos, aqui senhora Teresa Rodrigues, sim, senhora Teresa Salve Maria, de Chicago, Estados Unidos. Como está você, senhora Giovanna, aqui nossa peruana, aqui, vecina nuestra. Muito bem, senhora Núria, senhora Magali, já nos hablamos. Muito bem, Ángel Eduardo, de Chiclayo. Muito bem, senhora Emma, também nunca falta, está sempre presente, de Maryland, Estados Unidos. Maryland é interessante porque é a terra de Maria, uma cidade com um nome bastante bonito. Senhor Enrique Santos também, um grande divulgador do programa, de nosso curso. Aqui, muito bem, há várias pessoas. Senhora Elba, Salve Maria, senhora Elba, como está? Muito bem. Piti Ortega, Liz Hernández, Salve Maria. Senhora Mariela Tapia, muito bem, senhora Mariela, como está você? Gigi Gomes, Salve Maria, de Houston. Senhora Amparo, nunca falta a senhora Amparo, de Barranquilla, Colômbia. Senhora Nati Centeno, também, Salve Maria, de Costa Rica. Senhor Rodrigo Calderón, de Cidade de Puebla. Há vários também de México também, de senhora Cecília, de Argentina, está sempre aí. Senhora Edith também, aqui de Lima. Muito bem, uma alegria muito grande estar com vocês. Vamos fazer nossa oração, porque temos bastante tema para o dia de hoje, um tema bastante interessante, dando continuidade à classe da semana passada. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aí está também a senhora Aida de Mérida, de Guatemala, a irmã Maria del Carmen, que sempre está participando, a senhora Cátia Núñez, tal. Muito bem, então vamos seguir com nosso tema. Vocês se acordam, na semana passada, hemos iniciado o capítulo 4 del Gênesis, pero hemos hecho uma introdução larga para mostrar como esse capítulo 4 é a realização de lo que acontece em Gênesis, a previsão dada por Deus, digamos assim, de la imposición de
dada por Dios en el Génesis 3:15. Vamos a poner aquí por escrito, Génesis 3:15. Es bueno tener siempre de memoria esta cita, que nosotros llamamos el protoevangelio. Entonces, ustedes se acuerdan que en el protoevangelio Dios había dicho que colocaré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Entonces vimos que a partir de ahí se forman como dos linajes, el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Los hijos de la Virgen, los hijos de la serpiente, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Entonces, cuando entramos en el capítulo 4 ya nos muestra esa división y se formando dos civilizaciones, una civilización del bien, una civilización del mal. Isso é bastante interessante porque vemos desde a raiz da existência humana essa divisão que se coloca. Se recuerdem que havíamos leído vários textos do professor Plínio Corrêa de Oliveira em Revolução e Contra-Revolução, em que dizia que a missão do contra-revolucionário, a missão do católico, é mostrar a diferença entre bem e mal. É uma das missões, evidentemente, mostrar a diferença entre bem e mal, mostrar que o pecado existe. E dizia o Papa João Pablo II, sepamos chamar bem ao bem e mal ao mal. Portanto, o que é a estirpe da serpiente, o mal, a estirpe da Virgem, o bem. E esta divisão sempre existirá. Uno vai dizer, pero não seria bueno que entrasse em acordo, em concórdia? Seria boníssimo, seria boníssimo. Pero recordemos de que o demônio não se vai arrepender nunca de seu pecado e que, portanto, sempre existirão pessoas malas no mundo. Isso é uma realidade. Não adianta cobrir, como decimos em Brasil, não adianta cobrir o sol com um colador. Estamos em uma realidade que existimos em uma terra onde existe o pecado original, onde a humanidade está herida. Portanto, devemos lutar como católicos, devemos lutar como servidores da Virgem, devemos lutar para que maior número de pessoas se convertam e para que maior número de pessoas estejam unidas e que seja um solo rebanho e um solo pastor com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos, na realidade, que sempre vão existir pessoas malas. Devemos ter confiança, oração, apostolado, etc., para saber que essa realidade é uma realidade que existe. Bem, então assim, fizemos toda a introdução na semana passada e chegamos exatamente neste ponto. Vamos aqui passar para a apresentação para que está mais interessante. Aqui, estão dizendo que aqui se diz não se pode cobrir o sol com um dedo. Está bem, muito interessante. Os ditos brasileiros às vezes são parecidos com o que se diz aqui. Muito bem, então vocês se recordam que na semana passada havíamos finalizado nosso tema exatamente aqui, mostrando que Caim é exatamente o filho da rebeldia, aquele que nasceu posteriormente ao pecado, mientras que Abel é herdeiro das promessas messiânicas, porque quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus disse, colocaré enemistades entre ti e a mulher, a palavra seguinte é a promessa do Messias. El estirpe de la mujer, la estirpe de la mujer, el linaje de la mujer, vencerá definitivamente ao mal, vencerá definitivamente a serpiente. Portanto, aqui já encontramos uma promessa del Messias. Isso é muito interessante. Portanto, essa promessa messiânica já começa a cumprir-se em Abel. Exatamente, a carta aos Hebreus vai ser esta relação. Isso já vimos na semana passada, estamos só recordando. Recordemos que tudo isso foi escrito, evidentemente, não na época, sino que muitos séculos depois, e o autor bíblico adapta algumas coisas para a realidade que já existiam. Por exemplo, apresenta a Caim como agricultor e a Abel como um pastor, como tinha rebanhos, etc. Mas sabemos que na pré-história, o homem não tinha uma agricultura propriamente, não tinha rebanhos propriamente, evidentemente, talvez um que outro animalito que podia criar para alimentar-se, mas mais bem vivia da caça e das frutas, das coisas da própria natureza. Com a civilização, depois se vai ordenando tanto a agricultura quanto a pecuária. Bom, então, hasta aqui, na semana passada, e havíamos terminado exatamente anunciando o tema de hoje, que iniciamos de uma maneira bastante interessante, porque é um tema que
hace parte da estrutura, digamos assim, da coluna vertebral de todas as Sagradas Escrituras. Vocês se recordam que ao início do curso, decimos que nas Sagradas Escrituras temos uma palavra clave para entender toda a Escritura, que é a palavra aliança. A Sagrada Escritura começa falando de uma aliança e termina com a aliança. Vamos a várias alianças do Antigo Testamento, hasta a aliança definitiva com nosso Jesus Cristo. Pero outra palavra que percorre toda a revelação bíblica é a palavra sacrifício. É importantíssima a teologia do sacrifício e, portanto, vamos dedicar uma parte da classe de hoje exatamente para analisar essa teologia do sacrifício. É bastante interessante. E se algum de vocês se interessa em profundizar um pouquinho mais sobre o tema da teologia do sacrifício, em meu livro, vocês que eu já anunciei em outro momento, esse livro que eu publiquei com minha tese, vamos ver aqui só o link para que vocês possam ter. Um minutito, só correr aqui o link. Isso aqui está aqui. Aqui está. Listo. Então, como dizia para vocês, no livro Maria no Sacrifício de Cristo, que está aqui publicado agora o link, se alguém quer conhecer, pode clicar aí no link e entrar para ver. O primeiro capítulo todo é sobre a teologia do sacrifício. Então, por que o sacrifício? Por que nosso Jesus Cristo muere por nós? Não poderia ser que ele simplesmente dá o perdão e listo? ¿Para que morrer por nós? ¿Por que esse sofrimento? Então, todo o tema do sacrifício é um tema que vai desde o início das Sagradas Escrituras hasta o final. É muito importante. E aqui vemos que já neste quarto capítulo do Gênesis, o autor sagrado nos apresenta o tema do sacrifício. Pero Santo Tomás de Aquino faz uma observação bastante importante. Santo Tomás de Aquino observa que não se habla na Sagrada Escritura de sacrifício antes do pecado. Adão e Eva haciam sacrifícios no paraíso, se pergunta o próprio Santo Tomás. E tudo indica que não, que não havia a utilização del sacrifício en el paraíso. Sin embargo, quando o homem é expulsado del paraíso depois do pecado, sente essa necessidade de reparação, sente essa necessidade de uma reconciliação com Deus e por isso já começa a utilizar o sacrifício. Depois da ruptura com Deus, o homem necessita de uma reconciliação. É muito importante esta observação de Santo Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. Sem dúvida, Caim e Abel não são os inventores do sacrifício. Então não vamos pensar que o primeiro sacrifício que existiu nas Sagradas Escrituras, na história da humanidade, o primeiro sacrifício foi o sacrifício de Adão e Abel. Não, eles não são os inventores do sacrifício. Adão e Abel não são inventores do sacrifício. Por certo, eles han aprendido de seus padres. Os primeiros sacrifícios, a Bíblia não nos relata, mas os primeiros sacrifícios, por certo, foram feitos pelo próprio Adão, por Eva, já oferecendo a Deus os frutos da terra. Pero as Sagradas Escrituras, evidentemente, nos resumem um pouco e nos apresentam dos sacrifícios característicos, porque aqui sim vai vir uma importância, porque que o autor sagrado nos mostra o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Nos vai mostrar duas posturas que vão percorrer toda a história da humanidade. A história das religiões, alguns autores estudam a história das religiões, incluso, digamos assim, autores que não são propriamente católicos ou sequer cristianos. Eu vou citar aqui um autor interessante nisso, que é Mircea Eliade. Não é propriamente um autor católico sobre a religião católica, não. É um autor que estuda, tem muitos estudos, um estudo bastante sério sobre a filosofia das religiões, a história das religiões. Se vocês necessitam profundizar, estudar alguma coisa sobre a história das religiões, é um autor de referência, esse chamado Mircea Eliade. Há outros, Rudolf Ott e outros também. Bem, então, todos esses autores que estudam a história das religiões, como han nascido as religiões na história da humanidade,
encontram que o primeiro modo de relação do ser humano com o divino é o sacrifício. Há um autor também muito interessante chamado René Girard. Esse é o autor atual, esse francês. É muito interessante também. René Girard, especialista em sacrifício, digamos, é o autor de referência sobre essa matéria em nossos dias. Então, esse René Girard, por exemplo, nos diz que a primeira forma de relação do homem com o sagrado foi o sacrifício. O sacrifício nasce praticamente junto com a própria humanidade. É interessante, portanto, que vamos conhecendo esse tema do sacrifício porque é central em nossa vida. Nós outros católicos, qual é o principal evento de nossa vida? O bautismo. El día a día, ¿cuál es el principal evento? La Eucaristía. Entonces tenemos los principales, bautismo y Eucaristía. Tenemos la penitencia, tenemos el matrimonio, la sagración sacerdotal, todo los sacramentos, perfecto, pero todo se centraliza, en primer lugar, en la Eucaristía, en segundo lugar, el bautismo. A Eucaristía central. Ahora, ¿qué es la Eucaristía? Renovación del sacrificio de Cristo. ¿Qué es el bautismo? Participación en los méritos del sacrificio de Cristo. Entonces vemos aquí la importancia del sacrificio para nuestra vida. Desde los inicios, dicen los que estudian la historia de las religiones, llegan a la conclusión que desde los inicios de la humanidad, y aquí eles não estão pensando propriamente em Adão e Eva, sino que de la história de la humanidade, incluso da pré-história, o ser humano, quando considera a Deus como el mistério tremendo, es decir, é algo que está totalmente superior ao ser humano. Vemos isso incluso em outras religiões, religiões telúricas, por exemplo, como a que havia aqui na América, toda a América hispana, aqui em Peru, como também em México e outros países, onde se adorava o sol, onde se adoravam os cerros, onde se adoravam as coisas da natureza, as potências da natureza. Ou as religiões antigas, que eram religiões que adoravam os deuses do Olimpo, etc. Sempre considerando a Deus, a divindade, como o ser supremo, pero como um ser tremendo, como um ser que pode destruir, assim como criou, pode destruir ao ser humano. Pero ao mesmo tempo, um ser que causa fascinação. O homem quer conhecer a Deus, quer maravilhar-se com Deus. Então, essa doble ação, atividade do ser humano, ao mesmo tempo de um temor e ao mesmo tempo de uma fascinação, conduz ao ser humano a buscar uma relação boa com a divindade, uma relação boa com Deus. Se busca alcançar a proteção de Deus, oferecendo algo para alcançar a benevolência de Deus. Então, aqui é interessante considerar esse aspecto del sacrifício. Quando inicia a relação do ser humano com Deus, ou que aqui estamos falando um pouquinho da história da religião, salimos um pouquinho da Bíblia para entrar no que dizem os autores da história da religião, o ser humano considera a Deus como o mistério tremendo, mas ao mesmo tempo está fascinado por Deus. Então, quer conquistar a vontade de Deus. E que faz para conquistar essa vontade de Deus? O homem lhe oferece algo de valor, algo que lhe hace falta, como decimos, algo que é oneroso para si, ele oferece a Deus. Então, desde o início acontece o que nós chamamos de sacrifício, desde o início da humanidade. Agora, por que as Sagradas Escrituras nos relatam o tema do sacrifício desde o início? Se relatou a criação do mundo, o pecado original, salimos do pecado original, já entramos no tema do sacrifício, por la centralidade desse tema. A intenção da revelação divina, a intenção do Espírito Santo aqui é apresentar o aspecto do sacrifício já em los primeiros momentos da humanidade, lá nos primeiros momentos que estamos nessa terra de exílio para nos preparar a conhecer o sacrifício único e definitivo de Cristo. Esse sacrifício único e definitivo de nosso Jesus Cristo que salva toda a humanidade. Quando decimos único e definitivo, não são palavras sem motivo, são palavras teológicas. Único porque não existe outro, existe um documento muito interessante, les recomendo vivamente, chamado Dominus Jesus, que é do ano 2000.
Foi publicado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe e aprovado por el Papa de la época, el Papa Juan Pablo II. Entonces, ese documento Dominus Iesus nos habla de la unicidad de la salvación, porque nosotros no podemos salvarnos si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es el único Salvador, como dice San Pedro. No se puede, no hay otro nombre bajo el cual se puede salvar sino nuestro Señor Jesucristo. Portanto, nuestro Jesucristo, a través de los sacramentos que Ele ha instituído, de la iglesia que Ele ha instituído. Portanto, é muito importante esse aspecto da unicidade do sacrifício de Cristo. Não vamos pensar, bom, mas eu me hago judío, me hago muçulmano, me hago budista, não sei quanto, e depois, al final, Deus é solo uno. Deus é solo uno, pero enviou a nosso Senhor Jesucristo como único Salvador. Portanto, nosso Senhor Jesucristo afirmou, está no Evangelho de São Mateus, eu sou el camino. Não diz eu sou uno de los caminos. Eu sou el camino, la verdad e la vida. Se não é por Cristo, não nos salvamos. Hermanos, não existe salvação fora de nosso Senhor Jesucristo, de sua igreja. Pero está sendo bastante radical. E as pessoas que não conheceram a igreja, que não conheceram a Cristo, os indígenas, por exemplo, não se podem salvar. Se podem salvar em união ao sacrifício de Cristo. Se podem salvar por buscar o bem e, portanto, unir-se a essa esperança do sacrifício de Cristo. Aunque não conozca, isso que nós chamamos o bautismo de desejo implícito. Pero sí hay uma participação com nosso Jesus Cristo. Portanto, a igreja já ha estudado bastante esse tema. É um tema bastante interessante. Muito bem. Então, vamos ver aqui. E o segundo ponto que é importante, a unicidade e que o sacrifício de Cristo é definitivo, não necessita outro. Cristo é Deus e o homem morreu por nós, é o sacrifício definitivo. Agora, já não há sentido, por exemplo, que eu vou fazer um sacrifício de um cordeiro, que eu vou fazer um sacrifício de um boi, de uma vaca, como faziam os judeus no passado. Não há mais sentido nisso. Hoje dia hacen também, alguns muçulmanos fazem sacrifícios de cabritos e de outros animais. Alguns judeus, não são todos, alguns judeus fazem sacrifício de uma galinha, um pollo, no dia que eles chamam de Yom Kippur, o dia da expiação universal. Então, já não há sentido agora que eu vá fazer um sacrifício de uma galinha, que eu vá fazer um sacrifício de um cabrito, porque o sacrifício de Cristo é definitivo. Então, é importante que eu tenha isso presente, que quando nosso Senhor Jesus Cristo se oferece por nós, se oferece por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Nosso Jesus Cristo se oferece por toda a humanidade. E por isso que o Evangelho nos diz que a salvação de Cristo é para todos, pero nos diz que muitos se salvam. Pode observar quando assistam à Santa Missa, quando o sacerdote consagra o pão, depois quando consagra o vinho, vai dizer que é oferecido por nós e por muitos. Por que por muitos? E aqui respondo a pergunta da senhora Amélia. Por que por muitos? Porque Cristo morreu por todos, pero solo se aplica a aqueles que lo aceptam. Então, ela está perguntando aqui, será que um ateu pode salvar-se? Se o ateu rechaça a nosso Senhor Jesucristo, se ele rechaça a salvação de Cristo, não vai salvar-se, porque não participa da salvação de nosso Senhor Jesucristo. Isso é sério. Vai dizer, pero ele não crê, etc. Bom, por que ele não crê? Uma coisa é não crer, outra coisa é rechazar. Existe uma diferença grande entre as duas coisas. Mire, uma coisa é uma pessoa que, por exemplo, nasceu em um país comunista, para dizer assim, e nunca lhe ensinaram nada sobre a religião e, portanto, não conhece. Eu me acordo de quando falar com uma pessoa, foi um contato muito rápido, e ele disse, tu eres católico? E ele disse, não, sabe que eu nasci em Cuba. Bom, Cuba há muitos católicos, pero, digamos, o regime é comunista. E aí nos ensinam o ateísmo, então eu sou ateu, pero nem sequer sabia por que era ateu. Claro, há pessoas que são ateus assim por falta de conhecimento ou porque todavia estão buscando. Então, essas pessoas, sim, em certo momento podem receber uma graça de Deus e podem, portanto, participar e aceitar a sangre de nosso Senhor Jesus Cristo, aunque implicitamente.
Ahora, si la persona rechaza, no quiero, hasta el último momento, entonces le pregunto, si una persona que rechaza a nuestro Jesucristo hasta el último momento de su vida, ¿puede ir al cielo? Dios estaría violando su libertad. Porque esa persona dice durante toda su vida, yo no quiero estar con Cristo, yo no quiero ser hijo de Cristo, yo no quiero participar de Cristo. Y ahora Cristo lo mete en el cielo. Sería una violencia contra la libertad de este ser humano. Si él no quiere estar con Cristo, entonces él no puede entrar en el cielo. Ahora, evidentemente existe la misericordia desde que la persona cambie, porque Dios respeta nuestra libertad. Si la persona no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, es su voluntad y Dios la va a respetar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí. La palabra sacrificio viene de sacrificare, en latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. Entonces, sacrificio significa hacer sagrado. Quando hablamos em sacrifício, sempre pensamos em entregar algo, em matar um animal, em deixar de ser uma coisa que nos gusta. Não, a palavra sacrifício significa ser sagrado. Porque, por exemplo, qual é a diferença? Estamos em quaresma. Em quaresma, hacemos normalmente alguma abstinência, algum dia de ayuno. Se oferece um diz, não vou tomar nada de licor, outro diz, não vou tomar dulces. Eu vou ser uma penitência, vou ser um sacrifício. Ora, que diferença há entre eu não comer um postre, por exemplo, que me gusta, para ser um sacrifício, e não comer um postre que me gusta para adelgazar? O primeiro é sacrifício, o segundo pode ser um sacrifício, mas não em sentido religioso da palavra. Por quê? Se eu digo, eu não vou comer esse postre, porque vou oferecer esse oferecimento a Deus, por fazer um sacrifício, então eu estou fazendo sagrado esse postre que eu deixei de comer para oferecê-lo a Deus. Não que Deus vai comer meu postre, mas que eu ofereço a Deus essa ausência que estou aceitando. Ora, quando eu digo não vou comer o postre para adelgazar, eu não estou fazendo esse postre sagrado, eu estou fazendo por uma questão personal minha, eu tenho todo o direito de fazê-lo. Pero aqui há uma diferença. Portanto, sacrificar não é simplesmente fazer um esforço, não é simplesmente deixar de fazer algo, sino que sacrificar é ser sagrado. É decir, passar um ente material a la esfera de lo profano a la esfera de lo sagrado, separando as coisas profanas. Por isso que haciam na época os sacrifícios mais importantes era chamado sacrifício chamado holocausto. Holocausto. Vocês já ouviram bastante essa palavra, não? Se utiliza atualmente para muitas questões, pero o que significa holocausto vem de holos, que significa queimar. Quando se hacía um sacrifício de expiação por el pecado, se matava o animal, como está representado aqui, e se ponia fogo. Para que isto? Dois motivos. Primeiro motivo, para eliminar a vítima e não ser reaproveitada em el uso profano. Foi entregada totalmente a Deus. Eu já não vou me aproveitar de nada. Porque existia também o sacrifício de comunhão, no caso do cordeiro. Matava o cordeiro e comiam o cordeiro. No caso do sacrifício de expiação, não. Se queimava toda a vítima em holocausto e assim lo oferecia completamente a Deus. E depois também, uma coisa simbólica, evidentemente, que a matéria transformada em humo passava como que de lo material para lo espiritual. Evidentemente é algo simbólico, pero que se tinha esse doble sentido no sacrifício do holocausto. Muito bem, vamos aqui a uma pergunta, vamos ver se é de... bem, senhora Patrícia está fazendo uma pergunta que não vem bem ao tema. Se quer, pode repetir a pergunta ao final da classe. Evidentemente está interessante a pergunta, pero nos desviaria para o tema das provas da existência de Deus e agora desviaríamos um pouquinho do tema. Então, o homem, quando hace um sacrifício, reconhece que tudo pertence a Deus. Então, mi rebanho pertence a Deus, mis coisas pertencem a Deus, por isso ofereço algo a Deus para reconhecer que pertence a Ele e não a mim. O homem sente essa necessidade de restituir. E por isso que Santo Tomás de Aquino nos disse que fazer um sacrifício é uma necessidade do ser humano.
Então uno poderia dizer, pero entonces hoy no hacemos sacrificios. Hoy sí, ofrecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos al sacrificio de Cristo que se renueva en la Santa Misa. Muy bien, San Agustín va a hacer una precisión bastante interesante sobre el sacrificio, pero antes disso ya está en el horario de hacer nuestra pausa para el café. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para el café y ahí vamos a ver lo que dice San Agustín. Hace muitos e muitos anos, vivia em um oásis uma viúva que tinha um único filho. O niño cresceu e, chegando à juventude, conheceu a uma jovem por la qual se apaixonou profundamente. A orgulhosa jovem, sin embargo, envidiava o amor que el chico tinha por sua madre. E um dia, llena de soberbia, ela le dijo: "Si quieres tener mi amor, trae aqui el corazón de tu madre." Mas que? Matar a mi propia madre? Las lágrimas cubrían la faz del chico. Pero la mujer lo miró fríamente, sin cambiar de decisión. El joven corrió a su casa y, cortando locamente los senos que lo amamantaron, arrancó el corazón de su madre y lo envolvió en un pano. Volviendo a toda prisa para junto de la chica, pero en el camino tropezó y cayó en el piso de piedra. Intentando levantar-se, las rodillas ensangrentadas, en este momento escuchó una voz cariñosa que salía del corazón de su madre y decía: "Hijo mío, ¿te has lastimado?" Amigos, el amor de madre va hasta el sacrificio. Porque no existe amor sin sacrificio. No existe sacrificio sin amor. Volvamos a nuestra clase para contemplar el cuarto misterio. Muy interesante essa história, muito bonita, que nos habla sobre o amor de madre. La conocí a través de um artículo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira que nos habla sobre o verdadeiro amor de madre. É muito interessante e sempre me marca muito ao coração quando recordo essa história. Muito bem, então vamos aqui a alguns avisos antes de seguir com nosso tema e alguns avisos importantes. Primeiro, já publiquei a separata número 7, já está publicada na página, vocês já sabem, na página onde podem ter a separata aí. Depois, outro aviso, por favor, vamos ter atenção aqui. Na semana passada, eu havia dito para vocês que estava em momento de fazermos umas vacações de um mês. E efetivamente vai ser necessário fazer um período de descanso. Eu vou dar um período de descanso de um mês, porque eu tenho que viajar a Brasil. Já estou avisando com um pouquinho de antelação para que todas as pessoas que estão acompanhando, se não escuta hoje, escutará na próxima semana. E vou dar o aviso nas 3 semanas para que todos estejam bem avisados. Então, del dia 5 de abril ao 10 de maio, 5 de abril hasta 10 de maio, não vamos ter nuestras clases. Eu vou visitar, minha mamá vai ser cumpleaños, eu vou visitá-la por seu cumpleaños, meu papai hizo cumpleaños, estuvo bastante enfermo, eu vou visitá-lo também. Vou visitar a Monsieur Ronclá também, evidentemente, verlo, assim, quase um ano que não o veo, e vamos ter várias reuniões aí em Brasil, em São Paulo, e, portanto, um período em que, por el horário de Brasil, por el horário que temos em nossas casas, se queda bastante difícil de manter nosso curso. Então, aproveitamos, já estamos com 6 meses de curso, hoje completamos 6 meses, 24 semanas, então vamos fazer uma pequena parada. Portanto, o dia 5 de abril já não há classes, e o dia 10 de maio sim retornamos. Então, les aviso, a partir de 5 de abril não há, e 10 de maio sim já retornamos. Aí está pondo por escrito, Aracala, muitíssimas graças. As pessoas que todavía no están registradas en el WhatsApp, yo voy a poner aquí el WhatsApp para que yo le pueda enviar un aviso, un recordatorio, cuando van a retornar las clases, el día 10 de mayo, les envío un recordatorio antes para que ustedes puedan recordarse. Listo. Isso. Hay otra cosita que quería explicar para ustedes hace tiempo, siempre me olvido. Cuando hacemos las clases, aí se queda aqui o comentário, as pessoas vão fazendo, pero eu coloco sempre uma introdução para que as pessoas vão se conectando, etc., que cai daquela musiquita, tal. Quando
ya está publicado el video, yo hago una copia del video para sacar esta parte inicial para las personas que entran por primera vez, no quedar viendo esa primera parte y ya entrar directo en el tema. Pero con eso se pierde los comentarios, se pierde todo el chat. Y por eso yo dejo los dos videos. Muchas personas me han preguntado, pero hermano, ¿por qué son dos videos iguales? Son dos videos. Un video entra directamente en el tema, sin la introducción ni nada, pero no está el chat, no están las preguntas ni nada. Y el otro tiene esa pequeña parte de introducción, pero entra el chat completo. Entonces, ¿cómo diferenciar? Normalmente está así. Clase 24 es el original. Y cuando yo coloco clase número 24, es, digamos, la copia, donde no está la introducción, no está lo que sobró al final, pero tampoco está el chat. Entonces, ustedes van a ver que hay los dos y pueden entrar tanto en una forma como en otra, porque el contenido es lo mismo. Si entras en el que tiene la introducción, vas a avanzar y comenzar al inicio. Muy bien, entonces vamos a nuestro tema. Hoy tenemos varios avisos, pero ya vamos a nuestro tema. Aquí es interesante lo que va a decir San Agustín. San Agustín tiene un libro muy importante que ya he comentado con ustedes sobre ese libro, llamado Civitate Dei. La Ciudad de Dios. Es un libro largo, grande, con varios volúmenes, y todo el libro número 10 dedica al tema del sacrificio. Y San Agustín muestra que existe en el sacrificio una doble dimensión en el sacrificio. Primero, el sacrificio interior y después el sacrificio exterior. ¿Cuál es la diferencia? El sacrificio interior o oblación es aquilo que va de nuestro corazón. El sacrificio exterior es aquilo que efectivamente, exteriormente estamos sacrificando. Entonces, por ejemplo, cuando la persona mataba un buey, en la época del Antiguo Testamento, mataba un buey y hacía un sacrificio. ¿Qué vale? ¿El buey o la acción interior? Claro, las dos cosas valen, las dos cosas, ojo, no solo interior. Pero lo que vale de verdad para Dios es la acción interior. Tanto que si yo me decido, estamos hablando del Antiguo Testamento, yo me decido, yo voy a hacer un sacrificio, después por algún motivo no lo hice, mi acción exterior, el sacrificio interior fue hecho. Pero también Dios pedía una acción exterior. Pero en cierto momento, las personas hacían sacrificio solo para cumplir. Y entonces Dios dice, me causa asco el sacrificio. ¿Crees que me alimento con la carne de tus bueyes o con la gordura de tus ovejas? Dios habla un lenguaje fuerte. ¿Pero por qué ese lenguaje fuerte si el propio Dios había mandado ese sacrificio? Porque el sacrificio estaba destituido de su acción interior. Era un sacrificio solo exterior. Portanto, essa doble dimensão é importante. Vamos considerar aqui isso que disse San Agustín, que o valor principal do sacrifício, é o acto interior, mais que o valor de la víctima. Sin embargo, o aspecto exterior muitas vezes tem sua importância. Qual é sua importância? Porque muitas vezes indica la intención, la profundidad del amor que la persona tiene para sacrificar algo a Dios. Claro, yo voy a hacer un sacrificio a Dios, entonces, no sé, yo cojo y para hacer un sacrificio voy a dar una limosna. Perfecto, muy bien. Saco 10 centavos o un sol de mi bolsillo y doy a una persona que está pasando en la calle. Ah, grande sacrificio, le doy un sol. Pues no me hizo falta alguna ese un sol. Entonces, ¿qué sacrificio ha hecho aquí? Ah, eu vou dar algo que vou sentir falta. Mañana eu quero comer algo e não puedo porque he dado esse dinheiro para ajudar a essa pessoa. Então, sí, a parte exterior tem sua importância também. Evidentemente que a ação interior é maior. Estamos aqui com o óbolo da viúva. A viúva ha dado 2 moneditas e valia muito mais do que aqueles homens que haviam dado fortunas. Pero su acto interior, que eran esas 2 monedas, era tudo que ella tenía. Entonces, cuando el exterior indica el interior, ahí sí tiene su importancia. Cuando el acto exterior indica cuál es la actitud interior, ahí tiene su importancia.
E aqui entramos no sentido exato do sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Vamos prestar atenção aqui, que é interessante esse tema do sacrifício de Caim e de Abel. Muito bem. Então, nesse sentido, quando a Bíblia nos indica que as ofrendas de Caim não agradaram a Deus, então, as ofrendas de Caim não agradaram a Deus. Que Caim ofereceu a Deus? Frutos da terra. Pero Deus não se agradou. Então, devemos entender aqui que não são os elementos sacrificados que não agradaram a Deus. Não é que Deus não lhe gusta as frutas. Claro que Deus gusta das frutas. Deus ha criado as frutas. Então, se Deus não gostou do oferecimento de Abel porque eram frutos, não se trata disto. O problema não está em los elementos sacrificados. Então, não está em los elementos sacrificados, sino que está em la atitude interior de Caim. Isso é o ponto importante. Porque Caim buscou umas frutas por aí e ofereceu a Deus, pero não era o que tinha de melhor. Ele apresentou a Deus algo, pero não era o que tinha de melhor. Simplesmente reuniu os frutos, mientras que Abel sacrificou os primogênitos de seu rebanho. Então, como já vimos, de pronto, o hecho de dizer primogênito de seu rebanho, de pronto ele não tinha um rebanho propriamente, pero a Bíblia aqui nos está indicando que ele ofereceu o que tinha de melhor. E aqui temos a diferença entre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. O sacrifício de Caim foi um sacrifício solo para cumprir com Deus, um sacrifício onde não ofereceu o que tinha de melhor, e o sacrifício de Abel foi um sacrifício em que Abel oferece a Deus o que ele tinha de melhor. A expressão bíblica deixa claro que Abel ofereceu a Deus o que tinha de melhor, revelando sua atitude de adoração total a Deus. E, portanto, que Abel reconhece a superioridade de Deus, reconhece a divinidade de Deus e oferece a Deus os primogênitos. Que significa isso? A palavra primogênitos na Sagrada Escritura é uma palavra muito importante. Sempre se habla de los primogênitos, é dizer, o primeiro, o que há de melhor é o que Abel oferece a Deus. O valor exterior da ofrenda é um reflejo do sacrifício interior. Por que isso? Qual é a importância de considerar isto? Essa realidade indica que o valor do sacrifício reside em uma atitude interior, pero se refleja no valor da ofrenda. Caim ofereceu frutos, Abel ofereceu o melhor de seu rebanho. Não é que Deus le gusta a carne e não le gusta a fruta, não é questão gastronômica, sino que le gustou a ação interior de Abel e não le gustou a ação de Caim. Sin embargo, exteriormente, Abel ofereceu algo maior, mais importante, que causava mais onerosidade a ele. Qual a importância disso? Por la relação que temos com o sacrifício de Cristo. Porque no sacrifício de Cristo que vamos ter? Uma atitude interior total. Cristo se oferece totalmente por la humanidade. Em uma totalidade de entrega. Pero também externamente, o sacrifício de Cristo é total. Se alguém pudesse imaginar algo mais para Cristo sofrer, não dava para imaginar. Ha sofrido o pior tipo de morte que existia na época. Hasta parece que Deus manejou as coisas para que desse a nosso Senhor Jesus Cristo o que havia de pior, porque a crucifixão era o castigo mais tremendo que existia nessa época e era exclusiva de los romanos. E justo os romanos dominavam Jerusalém nesta época. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo vai sofrer o que havia de pior em matéria de sacrifício, em matéria de morte. Ele foi flagelado, foi coronado de espinas, estuvo desprezado, morto por seu próprio povo, condenado por seu próprio povo, traído por um de seus apóstolos. Estava aí a Virgem Maria, pero a Virgem Maria não podia fazer nada para liberá-lo daquela situação. E, portanto, o sacrifício de Cristo foi tanto interiormente quanto exteriormente total. Isso é muito importante, essa consideração. Tanto o aspecto interior quanto o aspecto exterior, a totalidade em Cristo. Por isso he insistido um pouquinho, quando falava do sacrifício exterior, pero por que o irmão está insistindo tanto nisso?
para que aqui, quando vemos o sacrifício de Cristo, entendamos, o sacrifício de Cristo é total. Cristo não ha ahorrado nada por nós. Aí vemos que o amor de Cristo por nós é total. Aqui sim, amigos, vem uma palavra importantíssima. Porque não existe sacrifício sem amor. Não existe amor sem sacrifício. Guardemos bem essa verdade de fé. Não existe amor sem sacrifício. Não existe sacrifício sem amor. Se eu não amo, não estou disposto a sacrificar-me. Se eu me sacrifico, é porque amo. Então, o sacrifício total de nosso Jesus Cristo nos indica um amor total de nosso Jesus Cristo por nós. Pero pede também de nós uma resposta. E essa resposta não pode ser por la mitad. A resposta deve ser total. Se o sacrifício de Cristo foi total, nossa resposta deve ser total também. Então, a ofrenda de Caim, por que foi rechaçada? Porque era solamente exterior. E a de Abel foi aceitada porque estava acompanhada da oblação interior. E o próprio Deus nos mostra isso, porque encontramos que Deus rechaça a ofrenda de Caim e aceita a ofrenda de Abel. Pero o que passa nesse momento? Que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras nos relatam nesse momento. Uma coisa importante, que Caim foi tomado por envidia. A envidia tomou conta de Caim. Palavra importante esta, envidia. Quantas vezes a envidia se insinua em nosso coração como a serpente se insinuou no paraíso? A envidia é um pecado tremendo. San Gregório Magno ensina que a envidia é o pecado particular de los demônios. Não hemos escuchado mal, não. La envidia é o pecado particular de los demônios. ¿Por que isso? Porque é o pecado que tem maior malícia. Porque cada pecado, quando a pessoa comete um pecado, está buscando, de um modo equivocado, evidentemente, um bem. Por exemplo, uma pessoa que rouba dinheiro. Então, o que quer ele com esse dinheiro? Comprar comida, quer, não sei, comprar alguma coisa, etc. De uma maneira errada, de uma maneira equivocada, para estar buscando um bem. Sale com alguma recompensa desse pecado. Pelo menos ha sacado um bem, alguma coisa para si. Há um defeito do ser humano, há uma tendência do ser humano, e ele ha sido levado por essa mala tendência, por a tentação do demônio, etc. Tal. Então, há algumas circunstâncias atenuantes. Porque a pessoa, de alguma maneira, está mal, está equivocado, pero está buscando algo. Pero em la envidia não. Que gana a pessoa envidiando a outro? Desgosto. Que gana a pessoa tendo envidia de outro? Tristeza. Não ganha nada. Então, é o desgosto por el bem del outro, é o mal por el mal. Por isso, disse San Gregório Magno, la envidia é o pecado característico del diablo. É o pecado característico del demônio. Não se ganha nada com a envidia e se caracteriza como um mal em si mesma. Não há desculpa, não há excusa para a envidia. A envidia é sempre pecado e um pecado muito grave. Quando a envidia entra em uma alma, ela se manifesta incluso em la fisionomia. Aqui estão comentando ódio, depressão. Quanta depressão se causa por envidia. Mas é interessante que quando a envidia entra em uma alma, em la fisionomia de la persona, te das conta de que essa pessoa está com envidia. Não falou nada, pero te das conta de que existe em la fisionomia, se espeja o que está em seu coração. E por isso nos diz a Escritura que o rosto de Caim se abateu. Então, nesse momento, Deus aparece a Caim e pergunta: por que estás com esse semblante deprimido? Por que estás com essa fisionomia triste? Por que estás com essa cara de desânimo? Aqui, a Sagrada Escritura nos revela uma teologia da virtude e del desânimo, que relaciona a virtude com o ânimo e o desânimo com o pecado. A virtude nos leva ao ânimo,
o pecado ao desânimo. E Monsenhor Ronclá sempre nos ha hablado bastante sobre isto, dizendo que o desânimo é o pior de los pecados. O desânimo é o pior de los pecados. Incluso dizia, o próprio desânimo é pior que o próprio pecado. Como assim, Monsenhor? Podia repetir isso? O desânimo é pior que o pecado. Como assim? Claro. Uma pessoa cometeu um pecado. Dizemos, para dizer uma coisa assim sencilla, não? Disse uma mentira. Só mentira, um pecado. Pero se ele se arrepende da mentira, vai ao outro e diz, perdão-me, eu disse uma mentira, isso não era assim e tal. Você vai, se confessa, listo. Apagou, está borrado o pecado, já não é problema. Pero, se ele disse a mentira, diz, sabe que eu não consigo dizer a verdade, não há modo. Já que cometi um pecado, agora vou cometer outros também e tal, e desanima de servir a Deus, desanima de praticar a virtude para cometer muitos e muitos outros pecados. Portanto, vai levar a outros pecados. Portanto, aqui há essa teologia de que vincula o ânimo com a virtude e o desânimo com o pecado. Muitas vezes nos dizem, estou desanimado, estou deprimido. Claro, não estou falando de depressão, problema psicológico, aí tens que buscar um psiquiatra, etc. Tal, é outro tema. Pero que tem relação, tem, pero não estou dizendo não busque um psiquiatra. Pero muitas vezes utilizamos essa expressão depressão no sentido médico, no sentido que estamos deprimidos, estamos desanimados, etc. Ojo, muitas vezes há uma relação com o pecado. E é isso que está ensinando a Sagrada Escritura aqui, porque Deus disse a Caim, se obras bem, podrás alçar a cabeça. Pero se obras mal, o pecado te domina, o pecado esclaviza ao homem. Aqui se percebe a misericórdia de Deus. Deus intenta impedir, prevenir o pecado de Caim. Deus sabia, por sua ciência divina, que Caim ia pecar, pero não impede a Caim de cometer o pecado de matar a seu irmão. Não proíbe a Caim não impede a Caim de fazer mau uso de sua liberdade. Deus ha dado a liberdade ao ser humano. Não pensemos que Deus agora vai impedir, vai mutilar a liberdade que Ele mesmo ha colocado. Não. Pero Deus permite, pero não quer. Permite nesse sentido, não vai impedir. A uma que outra vez pode acontecer, pero será uma exceção. Deus adverte, Deus exorta, pero não impede a Caim de actuar mal. Isso é o ponto importante, porque passa com nós também. Deus nos adverte, Deus nos exorta, nos dá graças. Pero se nós queremos pecar, não é Deus que nos vai impedir de pecar. Ele ha dado esta liberdade. Portanto, devemos pedir forças, pedir graças e evitar o pecado. E qual é o principal conselho para evitar o pecado? Cortar o início da tentação. Se Eva, quando a serpente começou a acercar-se, disse, Eva, fora daqui, e já não conversasse com Eva, não existiria pecado original. Mas depois que conversou, depois que escutou, depois que mirou a fruta, etc., terminou pecando. Portanto, melhor conselho para evitar o pecado, dizia também, Monsenhor Ronclá sempre insistiu conosco sobre isso, evitar as ocasiões próximas de pecado. Cortar desde o início as tentações e pedir, evidentemente, a graça de Deus. Porque quando o ser humano se encontra preparando algo contra Deus, a consciência lhe avisa qual é o caminho que ele deve seguir. A consciência nos avisa. Deus ha colocado essa consciência em nós para nos avisar. Se nós escutamos a voz da consciência, obramos bem, seremos felizes em nossas ações. Mas se nós não escutamos e temos malas disposições, temos uma cadena de pecados. E aqui alguém comentava, o Sr. Luiz comentava, sobre o tema de um pecado que atrai outro pecado. E é evidentemente um pecado, a envidia é um pecado capital. E há tantos pecados que se encadenam, a pessoa se encadena no pecado, porque o pecado e o demônio nos rodeiam, disse São Pedro, como uma fiera, como um leão rugiente que quer agarrar-nos. Portanto, o demônio está ao redor de nós, o pecado está ao redor de nós. Cabe a nós agarrar-nos a Deus ou agarrar-nos ao demônio. A liberdade é nossa. E isso sim é a liberdade verdadeira. O sea, agarrar-nos a Deus, fazer a vontade de Deus voluntariamente. Não porque sou obrigado, sino porque é o melhor.
Muy bien. Y vamos a solo iniciar el tema de la próxima semana, que es el primer homicidio. A palavra homicídio é uma palavra fuerte, porque quando falamos de homicídio, não estamos falando simplesmente que morreu um ser humano. Quantos seres humanos morrem por dia? A morte existe. Pero estamos falando que um ser humano mata a outro sem haver um motivo que justifique esta morte. E a esta, quando utilizamos a palavra homicídio, já estamos pensando nesse tipo de violência. Quer dizer, imagine-se vocês que vocês estão em sua casa e, não sei, entra um ladrão e quer matar a sua mamã. Você se defende e quita a vida do ladrão. Então, você não teve o desejo de matar essa pessoa, sino de salvar a sua mamã. Agora, quando a pessoa mata outro sem necessidade, sem um motivo, que pouquíssimos motivos podem justificar uma morte, pero aí chamamos de um homicídio. Bem? Aqui Sergio Gomes está recordando de colocar like, isso é bueno por recordar, que coloquem like, sí, é muito bueno. Então, depois de falar com Deus, ojo que Deus aparece a Caim antes do pecado, intenta fazer com que Caim não peque. Habla com Caim, lhe dá graças para que ele não peque. Depois de falar com Deus, depois de receber a visita de Deus, Caim chama a seu irmão. Vamos passear um pouquinho. Vamos ao campo. Saca de sua casa, saca de los ojos de seus papás, saca de la sociedade, lo chama fuera. E aqui Abel era jovem, não sabemos a idade que Abel tinha, pero vai com ele, não desconfia e se vai com ele ao campo. E aí, lejos de seus padres, Caim comete o crime e quita a vida de seu próprio irmão. É tremendo um irmão matar seu próprio irmão. E por quê? Por la envidia. Vemos como um pecado atrai outro pecado. Um abismo atrai outro abismo. É aqui o primeiro homicídio, fruto de la envidia. E San Juan, na carta de San Juan, sua primeira carta, San Juan señala esse ponto del homicídio. É interessante o que diz San Juan. San Juan disse aqui, vamos pôr textualmente o que diz San Juan. Esse é o mensagem que oíste desde o princípio. San Juan señala que desde o princípio, desde o Gênesis, já se habla sobre isto. Não, que nós nos amemos uns a outros. Que nos amemos uns a outros. Não como Caim, que al ser del maligno, matou a seu irmão. Então, não seamos como Caim, que al ser del maligno matou a seu irmão. E por que lo matou? Pergunta o próprio San Juan. ¿Por que lo matou? Porque suas obras eram malas, mientras que eram justas as obras de seu irmão. O evangelista San Juan deixa claro a relação do assassinato de Abel com a enemistad anunciada no próprio evangelho e o sacrifício de Cristo. Aqui é o ponto já importante, vamos terminar com essa explicação aqui, que é muito importante. O evangelista San Juan, vocês sabem, já comentamos isso, é chamado o evangelho teológico. E San Juan, quando habla as coisas, ele sempre vê no panorama de toda a revelação. Se acorda quando ele utiliza o nome mulher para referir-se a Maria, está relacionando a Virgem Maria com a mulher do próprio evangelho e com a mulher do Apocalipse. E aqui também San Juan hace uma relação, quando habla de Abel, relaciona a Abel com a enemistad do próprio evangelho e com o sacrifício de nosso Senhor Jesucristo. E por isso chama a Abel el justo por excelência. Agora, na próxima semana, vamos ver exatamente essa relação muito interessante entre Abel e nosso Senhor Jesucristo, que é anunciada por San Juan, é anunciado também em Hechos de los Apóstolos. Muito bem. Havia uma pessoa que havia feito uma pergunta que eu disse que podia ser ao final. Se quer, pode fazer a pergunta agora, porque já estamos no horário de concluir nossa classe de hoje. Não está perguntando, pero bem, eu creio que era uma pergunta sobre a existência de Deus, a prova de existência de Deus, como pode provar que Deus existe. Isso já hemos visto em outro momento, quando falamos de las provas da existência de Deus, pero como base que é, se tudo existe, pero tudo que existe teve um começo, deve existir um ser eterno que deu início a tudo.
Esse ser eterno é Deus. Esse ser eterno é inteligente porque ha ordenado tudo que existe. Esse ser eterno tem vontade porque em determinado momento criou tudo que existe. Esse ser eterno, portanto, se tem inteligência e vontade, é personal. Esse ser eterno é providente porque dá todas as condições para que essa criação siga existindo e, portanto, aqui temos uma prova racional da existência de Deus. Dice o magisterio de la Iglesia, muito importante, que o homem é capaz de conhecer a Deus por la razão. O homem é capaz de um conhecimento certo de Deus por la razão. Isso diz o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Então, sim, que não se pode provar a existência de Deus? Sim, se pode provar a existência de Deus filosoficamente e racionalmente, que Deus existe. Os mistérios de Deus já necessitamos de la revelação, pero que Deus existe é uma questão de lógica. Se utilizamos o raciocínio lógico, chegamos à prova que Deus existe. Bem, isso já hemos estudado antes, vocês podem revisar a classe que hablamos das 5 provas de existência de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. Muito bem, então com isso já podemos fazer a oração para finalizar. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la próxima semana seguimos con nuestro curso. Tenemos uns temas bastante interessantes, exatamente temas que foram levantados aqui, os pecados capitais, vamos tratar sobre isso, os pecados que clamam ao cielo, os pecados contra o Espírito Santo, esses pecados que não têm perdão, como é isso? Vamos ver tudo isso na próxima classe. Que a Santíssima Virgem esteja no coração de cada um de vocês. Então, unidos em oração e unidos em el coração de Maria. Salve Maria!